Tem coisas que a gente evita resolver, evita falar, evita fazer exames, evita olhar, coloca um monte de prioridade na frente, sabe que tem algo errado. Ou muitas vezes, gente, nem precisa ter algo errado, porque as doenças estão aí e os exames preventivos, eles servem para isso. Hoje nós vamos falar sobre câncer de colo de útero, câncer de mama, que infelizmente afetam muitas mulheres. Oi, eu sou a Gabi Palma, sou criadora de conteúdo, sou apresentadora de TV, empresária e tudo começou nas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de trazer um amigão meu e um ótimo médico ginecologista, conhecido pelo seu jeito com as pessoas, pelo seu profissionalismo. Ele mora em Santa Maria, trabalha em várias cidades, acho que reside em Santa Maria, não sabemos até quando, mas seja bem-vindo, doutor Vitório Del Fabro. Olha só, gente. E aí, Gabi, obrigado por me receber. Gostou da nossa casinha aqui? Não, tá belíssimo o teu estúdio, né? Sim. Arrasou, tá muito bonito, gente. Primeiro, muito obrigado por me receber. Palavras bonitas nessa abertura, fico muito feliz. A gente trabalha há algum tempo e principalmente a gente já é amigo, já se conhece há bastante tempo, né? Amigo de família, né? Trajetória já bonita também, Gabi. Então a gente fica muito orgulhoso de te ver nesse local Nos vê ali, ó. Coloca em ângulo aberto, Gabriel. Olha só que bonito, aqui. Gente. Olha nós de hoje. Tá bonito, tá legal. A gente ia imaginar. Não ia. Um médico lindo desse e eu no estúdio lindo desse. O estúdio tá milhões, Mas sou muito feliz por te receber. Olha, temos um assunto muito sério para tratar aqui. Hoje nós queremos trazer informação. Gente, informação, né? Como tu sabe, eu perdi a minha mãe por câncer de mama. Então, é muito sério, é muito rápido, é muito grave. E eu queria saber de ti. A gente parece algo tão distante, mas o câncer de mama, e depois quero que tu fale sobre o de colo de útero. Perfeito. Eles são tão distantes assim? Gabi, na verdade, eles não são tão distantes, né? A gente tem sempre aquela sensação, e talvez até como um mecanismo de defesa, de pensar que isso não vai acontecer conosco, com alguém da nossa família ou com alguém que a gente conhece, né? Então, e por isso que é tão importante a gente ter certas medidas de saúde para justamente a gente conseguir identificar isso num estágio inicial. São os dois cânceres principalmente mais comuns na mulher, né? A gente está falando sobre o câncer de mama, que a gente tem uma incidência mais ou menos de 78 mil casos por ano no Brasil, né? Isso no 2023 a 2026 agora. A gente está falando de um câncer de mama que dá mais ou menos 18 mil, câncer de colo de útero, perdão, de 18 mil casos por ano no Brasil também. Isso não é incomum, né? E por isso que é tão importante a gente fazer essas medidas de saúde para se prevenir, para se cuidar, né? Mais uma forma, eu vejo que o teu programa a gente fala muito sobre saúde da mulher, sobre bem-estar e todas as derivações do wellness, mas é mais uma forma da gente ter autocuidado e da gente se cuidar, né? Da gente pensar em si com carinho. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre saúde e falando sobre saúde que a gente educa o pessoal, né? Com certeza. E, Vitória, eu gostaria de saber o que tu acha que é devido ao quê que aumentou tanto os casos de câncer de mama? Tem algum motivo, será? Isso é muito estudado, na verdade. Tem vários estudos que estão sendo feitos. A gente tem notado, inclusive, uma incidência do câncer de mama cada vez em mulheres mais jovens, o que não era comum. O Ministério da Saúde, para a gente ter noção, antigamente o rastreio do câncer de mama era a partir dos 50 anos. Por quê? Porque ela é uma doença que começa a acontecer ali com mulheres dos 50 anos, sendo mais comum até os 74 anos. Nos últimos anos tem se evidenciado que o câncer de mama ele tem acontecido em mulheres mais jovens. Existem várias teorias para isso. A gente pensa, e claro, com os estudos, né, devidamente realizados, mas em relação à mudança do hábito de vida, né, diminuição da prática de atividade física, alteração nos hábitos de dieta, de alimentação inadequada, e vários outros ambientes de estresse. Antigamente não se tinha também as informações em relação à genética, né? Se a gente for pensar num parâmetro de saúde que a gente falava há 60, 70 anos atrás, não se tinha tanta acessibilidade também
a painéis genéticos e investigações de síndromes genéticas, e com esse aumento da acessibilidade a esse tipo de exame, esse tipo de testagem, também começou-se a diagnosticar mais câncer de mama e mais cedo também. Então, tem certos cuidados que, com o passar do tempo, a gente começou a adquirir. E realmente reflete essa alteração no perfil, assim, sabe? E quais são os hábitos que as mulheres podem ter para evitar não somente os exames, mas tem ali o tempo certo de consultas ginecológicas e o que mais, assim? A gente sempre fala que a gente age numa linha multidisciplinar, né? A gente acaba abraçando essa questão de várias maneiras e caminhos, né? Não tem dúvida que a prática da atividade física é extremamente importante. A gente tem, inclusive, estudo muito recente desse ano de 2025 para pacientes que já tiveram câncer de mama e já fizeram um tratamento, que a atividade física ela diminui em 30% o risco de tu ter um novo câncer de mama no futuro. Somente a prática da atividade física. Não existe medicação nesse momento que entregue esse benefício nessa magnitude, sabe? A porcentagem ser tão evidente assim. Então, a prática da atividade física é muito importante. A gente tem uma alimentação adequada, né? Rica em vegetais, frutas também, sono adequado, diminuição do estresse. Todos esses são pequenos fatores que, aparentemente, a gente não consegue associar diretamente no nosso consciente, né? Mas que são importantes para a diminuição, né? E, obviamente, eu acredito que o principal é tu fazer uma pesquisa, um rastreio de câncer na maneira correta, nos intervalos corretos, né? Para a gente se responsabilizar sobre a nossa saúde. Muito, muito bom. Por conta da minha mãe ter tido câncer de mama, eu e as minhas irmãs, a gente já faz com mais frequência os exames, e a gente começou também a fazer mais cedo. Mais cedo. Né? Porque ela teve ali com 40 e poucos anos, teve nova. Então, quais são os cuidados para os filhos ou netos dessas mulheres que tiveram câncer de mama ou de colo de útero? Claro. Gabi, o câncer de mama ele é algo que é muito importante da gente pensar e conversar sobre isso, né? Porque às vezes as pacientes falam, olha, eu tô com 60, 70 anos, que é mais ou menos a faixa etária que acontece o câncer de mama, né? E eu não teria que fazer uma testagem genética? Dependendo do tipo de câncer de mama e da idade que a paciente tem, a gente tem indicação de fazer testagem genética. Para as mulheres que têm câncer de mama jovem, antes dos 40 anos, que é incomum, né, existe a indicação da gente fazer testagem genética, né? Essa testagem genética acaba beneficiando tanto as filhas quanto os outros parentes ao redor, né, nas linhagens de primeiro grau que a gente fala. O exame de rastreio do câncer de mama para todas as mulheres, no sentido de uma população habitual, né, para câncer de mama na mamografia, a gente tem de 40 anos a 74 anos, né? Esse 40 anos é para risco habitual. Nem todo mundo tem risco habitual de ter câncer de mama. Pessoas que já tiveram câncer de mama mais jovem, né? Mulheres que já tiveram câncer de mama mais jovem, antes dos 40 anos e tem um teste genético positivo, por exemplo, a gente tem autorizado pela literatura começar a fazer os rastreios a partir dos 35 anos de idade, né? Ao invés de esperar até os 40 anos. Então é justamente isso que tu está falando, né? Antecipar um pouco o rastreio. E para pacientes jovens, a gente tem a mamografia, né, como o hábito, e ressonância de mama, principalmente. Porque a ressonância de mama, para esse perfil de população de paciente, é muito, muito, muito importante. Como que funciona a ressonância? A ressonância de mama é um aparelho onde a gente faz a injeção de contraste, um tipo específico de material, assim. Eu vou tentar não entrar tanto nos termos mais técnicos, né? Mas é uma substância específica, onde tu fica numa posição de bruço, tu entra numa máquina bem grande, e ela consegue várias imagens do tecido mamário, tanto antes de fazer essa substância, quanto depois. E aí essas imagens elas são colocadas uma depois da outra, para avaliar como é que é o parênquima mamário, o tecido mamário, né? A gente tem glândula, a gente tem gordura na mama, e a mama da mulher também começa a modificar com o passar dos anos. Então, dependendo do tecido mamário da mulher, a gente precisa de certos exames para avaliar corretamente. A mulher, quando é muito jovem, Gabi, para te ter noção, a gente está falando ali de uma mulher de 45 anos, que tem muita glândula mamária, uma mama densa, a gente tem indicação de fazer ultrassom de mama,
só a mamografia não é suficiente. Eu faço ultrassom de mama sempre. Exato, e eu não lembro, assim, é claro que tem outras questões que a gente sempre tem que avaliar, e por isso que é tão importante a gente ter uma consulta com um ginecologista ou com um mastologista, principalmente se a gente já tem histórico de câncer de mama na família, né? Para avaliar qual maneira é a mais correta para o meu caso em específico de fazer o rastreio do câncer de mama, né? Então é bem importante ter esse acompanhamento. Isso, querendo ou não, é uma maneira da gente se cuidar, né? Com certeza. Gente, que programa incrível. Eu tô aprendendo várias coisas. Porque pra mim é um assunto que, né, que é muito importante, né? Minha mãe teve, eu tenho uma Muito pessoal, filha, né? eu tenho uma irmã nova também, que eu me preocupo bastante. Claro. Então, eu tô absorvendo conhecimento muito legal. Que bom. Merece. Vamos para o nosso primeiro quadro? Vamos lá. Responda em 30 segundos. Será que você consegue falar só em 30 segundos? Ah, eu sou um pouco prolixo, eu não sei se eu vou conseguir, gente. Eu espero que sim. Qualquer coisa, tu vai me orientando, Gabi. Tá Vamos bom, lá. vamos lá. Quem se vacina contra HPV está 100% protegido? Não, gente, não está 100% protegido, né? A vacina do HPV, ela serve para proteger contra os tipos de câncer os câncer de colo uterino, que são os cânceres para certos tipos específicos, né? Tem vários tipos de vacina também. Então, 100% de proteção não tem como. Mas ela acaba diminuindo muito o número de câncer de colo uterino. O exame preventivo ainda assusta as mulheres, exame do câncer de mama, e por quê? O exame preventivo, que é o do câncer do colo uterino, ainda assusta as mulheres, né? De mama. E de mama, o de mama também assusta, porque ele é um exame que ele causa, às vezes, para certas pacientes, desconforto, né? E as pacientes tendem a tentar trocar a mamografia por um ultrassom ou um outro exame. Às vezes a gente entra na questão de que eu tenho medo de descobrir alguma doença também, né? Mas é justamente descobrir no momento inicial para evitar com que a gente tenha tratamento e consiga tratar da melhor maneira. Até porque não vai se tratar sozinho, gente, Não pelo vai. amor de Deus. Tem que descobrir ele no início, né? Uhum. O corpo sempre dá sinais ou o câncer pode evoluir completamente silencioso? O corpo nem sempre dá sinais, ele pode acontecer de forma silenciosa, né, que são as pacientes que a gente chama de assintomáticas, e por isso que é tão importante fazer os exames de rastreio. A mamografia, em determinados momentos, um nódulo ele pode não crescer o suficiente para dar sintoma e ele já ser visível nos exames da imagem. Então, por isso que é tão importante a gente fazer mesmo sem sentir nada. A cada 6 meses, uma vez no ano? Uma vez no ano a Funciona? mamografia. Uma vez no ano. Ó, e deu tempo. Em que momento a mulher deveria começar a se cuidar, a evitar o câncer de colo de útero ou de mama? Qual a idade da mulher? O se cuidar ou evitar, na verdade, são maneiras de se portar, no sentido de, quando tiver relação sexual, fazer, se possível, uso do preservativo para evitar com que a gente tenha contaminação, por exemplo, do HPV, né? O se cuidar em relação à mama é fazer os exames de mamografia no período correto, né? E cuidar também sintomas, se conhecer o teu próprio corpo e identificar alterações nele e quando presente procurar atendimento médico. Muito bem, Vi. E o HPV ainda é um tabu? Tu sabe, Gabi, que eu acho que o HPV, ele ainda é um tabu, mas ele tem sido tratado de uma maneira mais naturalizada, né? Eu acho que quando a gente tira esse estigma de tabu sobre certas questões, a gente consegue lidar isso de uma maneira melhor, né? A gente sabe que o HPV é algo muito prevalente, né? E certas condutas que a gente tem que ter para justamente evitar com que tenha doenças relacionadas ao HPV precisam ser discutidas e conversadas. E é verdade que estamos vivendo uma onda de doenças sexualmente transmissíveis aqui no Rio Grande do Sul? Gabi, é verdade. A gente tem esse mostrando que cada vez mais a gente está iniciando a vida sexual cada vez mais jovem também. E com esse início da vida sexual sendo muito jovem, às vezes falta um pouco de educação sexual. E por isso que é tão importante a gente abranger isso nas escolas. E tu ter um médico de confiança, que tu tenha um vínculo com essa paciente e tu possa levar tua filha, teu parente, teu conhecido para essas consultas, para a gente educar de uma maneira correta, sabe? Para evitar com que a gente tenha realmente um surto de doenças de infecções sexuais. Muito bem. Adorei as respostas. Nada, mano. Eu vejo muito as pessoas falarem hoje em dia
sobre a cirurgia para remover a mama e para remover o útero como prevenção do câncer. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Tranquilo. A gente tem certos casos em que a gente tem indicação de fazer o que a gente chama de cirurgia redutora de risco, que é a mastectomia profilática bilateral, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma paciente que teve um câncer de mama muito jovem e ela tem certas mutações genéticas, e a gente fala sobre a mutação do BRCA1 e BRCA2, que é o famoso caso da Angelina Jolie, né? Certas pacientes podem se beneficiar de fazer a cirurgia redutora de risco, ou seja, eu retirar o tecido mamário da mama que eu não tenho doença, ou sabendo que eu tenho um risco aumentado de ter doença no futuro, eu vou me antecipar e vou fazer a cirurgia de retirada das duas mamas, né? Para evitar, diminuir o risco. A gente nunca pode prometer risco zero, né? Mas diminuir o risco de tu, no futuro, tu desenvolver um câncer ligado à parte genética, né? E sobre remover ali o útero, como que funciona? Na verdade, a esterectomia, assim, profilática, ela não é, no momento, uma disponibilidade que a gente faz de primeira linha para as pacientes, né? O útero ele é muito importante, depende da fase em que a mulher está na vida, né? Na mulher que quer gestar, por exemplo, mas tem um risco de ter câncer de colo uterino, isso tem que ser muito bem sentado, conversado e explicado quais são as possibilidades, quais são as chances de desenvolver um câncer, sabe? E existem, ainda bem que hoje com o avanço da tecnologia, a gente tem maneiras de rastrear o câncer do colo uterino muito eficazes, para justamente a gente diminua o número de procedimentos cirúrgicos, né? Ou, se for necessário, fazer tratamentos cada vez menos invasivos nas mulheres. Então, a pesquisa do DNA do HPV e a vacinação do HPV são muito importantes. Para ter noção, Gabi, na Inglaterra agora saiu um estudo recentemente em que eles conseguiram zerar os cânceres de colo uterino baseado na vacinação em massa das mulheres, né? Principalmente jovens de 9 a 14 anos, e com a pesquisa do DNA do HPV. Então, assim, isso é muito importante. Nossa, a gente tinha que fazer um movimento nas redes sociais para isso. Isso já existe, amiga. Hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele orienta que as mulheres, antes de iniciar a vida sexual, ali dos 9 aos 14 anos, façam a primeira dose da vacina do HPV. Mas eu não vi nenhum movimento nas redes sociais sobre isso. Talvez isso não seja tão divulgado. Não seja tão divulgado. E aí que é importante da nossa parte fazer isso, né? Aproveitar, por exemplo, teu espaço aqui. Eu fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade hoje de conversar sobre isso. Para quem está nos vendo, eu sei que teu programa é transmitido no Brasil inteiro. Sim. Sobre a importância da gente ter esses cuidados, né? Muito bem, vamos vacinar todos. Vamos vacinar. Me fala uma coisa, não sei se é ignorância minha, mas o homem também faz essa vacina? Sim. Tu sabe que, por exemplo, tem certas populações, o câncer induzido por HPV, ele não acontece só em mulheres, né? A gente tem certas populações que têm indicação de vacinação. Eu, particularmente, sou vacinado. Por ser gay e por fazer uso da profilaxia pré-exposição ao HIV, né? Que é, inclusive, algo que deveria ser muito mais noticiado na saúde. O homem gay, ele tem, nesse que faz uso de PrEP, ele tem indicação de vacina da HPV. E tu pode fazer, são 3 doses de vacina. O HPV no homem e na mulher também, ele pode dar câncer na região, na mulher, na vulvar, né? Na mulher cis, né? Na região vulvar, no câncer oral, orofaríngeo, e no câncer anal. Por quê? Porque o HPV a gente pega na prática sexual, né? E com as outras práticas, sem ser somente a penetração, mas o sexo oral e o sexo anal, a gente pode também pegar HPV. E com uma mulher vacinada, um homem vacinado, a gente não tem essas formas de doença grave nessas regiões. Então acaba não só protegendo na região vaginal, mas também no colo do útero, mas nos outros sítios também. Então é bem importante. Muito interessante. Exato. Gente, muito. Tô aprendendo muito. Coisa boa, Gabi. O homem também pode ter câncer de mama, né? É extremamente raro. Sério? 1% dos homens tem câncer de mama, ou a incidência de câncer de mama masculino. E eu já tive casos de paciente assim. Já viu? Já. Deve ser um choque pra eles. Porque assim, poxa, já tem que cuidar tanta coisa. É da próstata, não sei o que lá, e até da mama. Exato. E é importante a gente ter cuidado, né? Gente do céu. Vi, vamos agora para o nosso segundo quadro? Vamos lá, bora lá. Isso ou aquilo. Tá. Doutor Vitório. Opa. Rastreamento por idade ou por fatores de risco? Gabi, impossível de escolher um, os dois.
a gente tem certos rastreamentos que tem que ser por idade. E tem certos rastreamentos que tem que ser por fator de risco, entende? Não tem como a gente escolher um só. Mas é importante a gente saber os dois, né? E isso é tão importante ter esse cuidado com o médico em relação a isso. Ok, então. Protocolo padrão ou conduta individualizada? Sem dúvida, a conduta individualizada, gente. E principalmente quando tu conhece tua paciente, tu sabe a história da tua paciente. Eu sempre falo, a medicina não é uma receita de bolo, né? A gente não tem nem sempre, nem nunca na medicina. Então, sempre tem que ser individualizado. E essa é a tendência com o passar do tempo, né? Antigamente se fazia uma receita de bolo para todo mundo. Com o avanço das tecnologias, a gente descobrindo ainda mais sobre como as doenças estão acontecendo, a gente acaba individualizando o nosso tratamento. E esse é o futuro da medicina. Eu tô vendo que não só da medicina, mas acho que todas as profissões, né? Lembra que antigamente, até na academia também, né? Que é um hábito saudável, a gente tinha o treino certinho para todo mundo. Perfeito. Agora não, tem o treino individualizado, na estética, na medicina, entre outras profissões também. É a tendência. Exame clínico ou exames de imagem? Depende de que situação que a gente está falando, na verdade. Os dois são importantes. Esse um ou outro aqui hoje está difícil, isso ou Gabriela. Aquilo ele não sabe, ele fica em cima do muro. Não é, gente, não é ficar em cima do muro. Qual que é mais importante? Não tem como. Não tem como eu te falar. Os dois são importantes. Porque, por isso que eu estava te explicando. Tem certos casos que o exame clínico não vai mostrar nenhuma alteração. E o exame da imagem já tem. E tem outros casos em que o exame clínico é muito importante e a imagem, às vezes, nos tira certas dúvidas. Então, não tem como eu falar um ou outro, sabe? O ideal é a gente fazer uma sobreposição dos dois e ver o cenário completo, sabe? É aquilo que a gente sempre fala na medicina de atender o paciente holisticamente. Eu ver esse paciente de uma maneira completa. Ele não é só um exame, não é também só um exame físico, sabe? Muito bem. Ginecologia ou obstetrícia? Qual tu mais gosta? Esse aí tu pode escolher um. Gente, assim, ó, eu trabalho como ginecologista, como obstetra, né? E também agora na mastologia. E eu sou dividido, porém, eu vou ser sério, eu sou apaixonado pela ginecologia. É mesmo? Muito. Eu achei que tu fosse mais da cirurgia, assim, tirar a criança, botar a criança no mundo. A obstetrícia é muito linda, assim, mas a obstetrícia é muito difícil também. E tem uma responsabilidade muito grande. Mas a ginecologia eu gosto muito. Como tu consegue ver, eu gosto muito da conversa. E eu acho que o atendimento e lidar de pessoa com pessoa é algo que me agrada muito. Então, realmente, a ginecologia é algo que pra mim é muito, muito, muito satisfatório. Daqui a pouco a tua vocação por conversar, por saber lidar com as pessoas, esse teu jeito pra tratar e conhecer o paciente faz mais sentido realmente no consultório, né? A ginecologia. Eu sempre falo que o meu diferencial, embora eu não acho que a gente saiba tudo sobre a medicina, porque é impossível, mas eu acho que o diferencial de um bom profissional é a gente ser empático, sabe? Ser humano. Com certeza. Tu entender, principalmente no cenário e nas coisas que eu trabalho, que são coisas sérias, né? Principalmente na mastologia e no câncer de mama, tu ver a pessoa e lidar com a pessoa, sabe? Tu realmente ser empático nisso. Te colocar nessa situação, assim. Imaginar como eu posso ajudar. Embora certas vezes a gente não tem como auxiliar tanto, a gente sempre tem como acolher e ter essa visão mais humana. Esse cuidado com o próximo, né? Compaixão. Exato. Muito bem. Adoramos. Esse quadro foi incrível também. Show de bola. Eu gostaria de encerrar esse programa falando que se cuidar vai muito além da estética, vai muito além da vaidade. Se cuidar, gente, é cuidar do teu templo, que é o teu corpo, é a tua saúde. Então, estejam atentos à saúde de vocês, aos sinais que o corpo de vocês dá. Lembrem que mente sã, corpo são, tudo é um conjunto. Cuidem da sua saúde, cuidem do seu psicológico, cuidem até da tua questão, cuida da questão espiritual também, que com certeza ajuda. Porque nós somos tudo isso, né? Perfeito. Então, que a gente olhe muito mais lá, bem mais fundo do que a gente consegue enxergar dessa nossa casca aqui. Então, cuidem do corpo de vocês, deem atenção, se amem, se admirem. E nada melhor do que a gente ter saúde para acordar mais um dia, para correr atrás dos nossos sonhos e resolver também os nossos problemas, por que não?
Muito obrigada, doutor incrível que veio aqui. Eu que agradeço. Meu amigão, querido, maravilhoso. Tô muito orgulhosa de você. Eu quero ser sua paciente. Ai, amor, o prazer é meu. Eu sou muito grato. Programa maravilhoso, tava tudo ótimo. Gostou, amor? Muito. Coloque seu arroba ali, por favor. Gente, quem gosta, então, como vocês viram, eu sou bom de papo e eu trago muita informação no meu Instagram, @VictorioDelFabro, só seguir lá. Não tem muitos outros, Victoria é o nome em comum. É mesmo? Não sei, é quase pouco. É o quê? É italiano? É o quê? Italiano. Ah, italiano. Gente, meu arroba vocês já sabem, @AgabiPalma, vocês me encontram no Instagram, no TikTok, no YouTube e aqui na RS Play, canal 524 da Claro, nas segundas-feiras, às 17 horas, vocês têm um compromisso comigo. Quero deixar um beijo pras minhas manas, eu amo vocês e obrigada por me acompanharem sempre. Então, ó, beijinho. Espero que tenham gostado. Vamos brindar esse programa maravilhoso que foi. Saúde pra nós, né? Saúde, amigo. Saúde.